Olá, estamos finalizando a nossa disciplina e precisamos fazer ainda algumas discussões. Certamente você já está se perguntando por que na categoria heróis o negro não entra? Onde estão as mulheres negras do currículo? Que personagens indígenas a gente não conhece? Então, são questões importantes e que vão ajudar nessa discussão. A história indígena, a história da população negra no Brasil, a história, né, que a gente vai sendo construída e que a gente vai se perguntando cotidianamente. É importante também a gente ir articulando e pensando que a gente deu uma ênfase ao campo da história, mas aí esses conhecimentos também foram negados em todas as áreas do conhecimento, na matemática, no nosso estudo da nossa língua. Então, uma série de elementos foram ocultados, foram negados e a gente precisa começar a repensar. Para a gente estabelecer efetivamente, de fato, uma educação intercultural e crítica, os pesquisadores apontam alguns elementos importantes. Então, a gente vai discutir e conversar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Um primeiro elemento significativo é destruir o caráter monocultural e etnocêntrico que está presente na escola, nas políticas educativas e nos currículos. Ou seja, nós temos uma base de discussão no currículo monocultural. A gente precisa ampliar e estabelecer novos elos. E a gente sair dessa cultura, que é uma cultura no espaço escolar livresca, e a gente ampliar os nossos conhecimentos e ajudar os estudantes também a ampliar os seus conhecimentos. No nosso processo de formação, enquanto docentes, muitos conhecimentos foram negados. Nós não sabemos os conhecimentos que hoje são necessários para que a gente possa implementar uma prática crítica intercultural. Então, a gente precisa estudar sobre essas histórias que foram negligenciadas e ajudar os estudantes na construção desses novos conhecimentos. Uma segunda questão importante é articular a questão de igualdade e diferença. Ao pensarmos em igualdade e diferença, também vem à tona a discussão da questão da desigualdade. Então, é importante que a gente saia do discurso. Não se incomode porque o estudante, o seu colega, está colocando apelido em você. Deixa de besteira que isso não é importante. As crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos que estão na escola precisam entender que as questões que colocam, as práticas que vão negar o espaço da diferença, que vão negar a discussão de que a diferença ela é legítima no espaço escolar e precisa ser no espaço escolar e fora dela, ela precisa ser construída e ela vai além do conhecimento, são práticas que precisam ser vivenciadas. O estudante precisa entender que ao colocar um apelido no outro, as práticas de bullying no espaço escolar, como isso deixa marcas, como é que isso fere a dignidade humana. E aí a gente precisa conversar, estabelecer espaços de fala, onde as crianças podem efetivamente fazer essa discussão, se colocar no lugar do outro, discutir essa relação, né? Por que eu sou o agressor? Como é que eu me sinto no lugar do agredido? Então a gente precisa sair do que são só os conteúdos e fazer uma discussão de fato, humanizando o espaço escolar e entendendo que ao tratar das diferenças na escola, a gente caminha no sentido da redução das desigualdades. E isso é extremamente significativo. O espaço escolar não é espaço para barbárie, não é espaço para discriminação de nenhuma ordem. Então, a gente precisa trabalhar no sentido de que as práticas no espaço escolar sejam práticas de solidariedade. Escola não é espaço das crianças rirem, que elas possam rir uma das outras. Escola é espaço que as crianças aprendem a ser solidárias, aprendem a ser humanas, aprendem a fazer parte, né, e a construir coletivamente o espaço do respeito. Uma outra questão extremamente significativa é considerar o conceito dinâmico de cultura. Então, cultura, né, esteve muito associado em um determinado momento histórico à ideia do que era o mais belo, o mais bonito, né? E aí a gente tem uma ressignificação do que é cultura na contemporaneidade. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de que quais elementos cada criança, cada estudante traz para a escola? Como é que ele vai e se apresenta? O que é que ele traz da sua família, da sua comunidade? E como é que a gente lida com isso no espaço escolar? Porque o espaço escolar é um espaço muito cheio de normas. E a gente precisa pensar na cultura escolar, numa cultura que possibilita que esse estudante possa dizer quais são as suas práticas culturais, que ele possa, na mesma medida também, ampliar o seu repertório cultural. Então, a gente não nega a forma como a criança, como o estudante fala. A gente não nega a
religiosidade do estudante, a gente não nega a forma como o estudante dança, a gente não nega a forma como o estudante escreve, a gente amplia isso, a gente valoriza nesse momento o que é que essa criança, esse estudante vai trazer para o espaço da sala de aula e a gente amplia essas possibilidades. Então, isso é importante de registrar, porque a gente tem comumente uma prática de dizer que o estudante escreve errado, que o estudante fala errado, né? Que eles gostam de músicas que não são uma expressão da cultura, que são de uma cultura menor. Então, a gente não trabalha mais a partir da ideia de cultura superior e de cultura inferior, mas de cultura como a expressão de cada grupo, de cada comunidade, de cada sujeito. Então, a gente precisa trazer e tratar isso pedagogicamente, valorizando a cultura do estudante e ajudando a ampliar, a perceber, a estabelecer críticas, a estabelecer elos também. Então, uma outra questão que é muito significativa é a promoção de experiências de interação com os outros. Ou seja, a gente vive de uma forma tão rígida e a gente tem tantas verdades, né, no nosso cotidiano que a gente não se permite, enquanto educador, se aproximar desse outro que é diferente da gente. Então, a gente perde a oportunidade do convívio, de conhecer, de ampliar os nossos conhecimentos. Na mesma medida, a gente não oportuniza, dentro do espaço da sala de aula, que os estudantes tenham vivências e aprendam sobre novas culturas, sobre novos povos e novas experiências. Então, é muito importante que os estudantes possam dialogar sobre quem são os outros, aprender com os outros, aprender sobre quem são os outros, a partir de um olhar que é o olhar de respeito, de valorização das diferenças, faz com que eu olhe para outra cultura e possa aprender, ao mesmo tempo, ressignificar a minha cultura. Então, esse é um movimento muito importante. Explicar, né, ajudar que as crianças façam essa construção, que os estudantes possam fazer no espaço escolar, a construção de olhar para a cultura do outro, e aí cultura nesse sentido que é amplo e cultura nesse sentido que é local, que é específico também, para que eu possa olhar para a cultura e para que eu possa estabelecer laços, elos, relação de respeito, de conhecimento com a cultura do outro. E aí, por fim, é a gente pensar que tudo isso só vai poder se realizar se a gente construir uma dinâmica na escola que nos permita repensar o currículo, a organização da escola, as linguagens, os cartazes, as práticas didáticas, as atividades extra-classe, a relação, sobretudo, com a comunidade, né? E o papel que a gente tem na formação do estudante e o papel que a gente tem aqui nesse curso de formação continuada de vocês. Então, é a gente pensar que a gente tem muitos desafios no espaço escolar e que esses desafios precisam ser assumidos o mais rápido possível, né? A gente precisa entender que o século XXI nos impõe novos desafios e que esses desafios eles podem ser assumidos a partir dessa relação, né, desse compromisso com a redução das desigualdades. Então, por fim, né, para a gente pensar que a interculturalidade crítica, em última instância, ela é um sonho, mas um sonho que se sonha nessa insônia da praxis pedagógica, ou seja, um sonho que se sonha e que se compromete todo dia. E esse movimento de vocês estarem, né, buscando novos conhecimentos, participando de um curso de especialização em inclusão e diversidade na educação, isso vai ajudar vocês nessa organização do espaço escolar. Então, como atividade final, qual é a proposta? Que vocês, a partir dos conhecimentos que vocês foram construindo, dos textos que foram propostos, dos vídeos que foram propostos e desse nosso diálogo, que você construa uma sequência didática que ajude, né? Não é uma sequência que você vai, nesse momento, implementar, vivenciá-la, mas uma sequência didática que você possa trazer à tona essa discussão que nós propusemos aqui. Então, você vai, a partir da sua área do conhecimento, pensar uma sequência didática e aí, lá no ambiente, vai ter quais são as características dessa sequência didática e aí você vai montar uma sequência didática a partir de como é que eu posso legitimar na minha área do conhecimento, na minha sala de aula, esses conhecimentos que foram ocultados, invisibilizados, negados ao longo de todo esse processo. Como é que eu me proponho inicialmente a repensar o currículo? E aí você pode retomar aquela história inicial que são as histórias dos heróis, você pode fazer discussão a partir da literatura infantil, para quem está com educação infantil, com anos iniciais, o pessoal de matemática, né, pode começar a discutir os conhecimentos matemáticos que foram negados, né, conhecer a história da matemática. Então, uma série de possibilidades podem se abrir para que a gente possa discutir
e repensar o currículo. É um primeiro passo que você que está começando, e aí para que você possa fazer essa construção a partir dos conhecimentos que você já consolidou. Muito sucesso, bom curso e boas aprendizagens.